Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Desculpa o atraso aí, mas a mulher me atrasou hoje. Você que atrasou. Ah, eu te atrasei. E? Eu te atrasei. Desculpa, amor. É brincadeira. Minha mulher nunca me atrasa, só minha mãe. Mas a gente tem que arrumar um culpado do programa dela. Quando não é o Bolsonaro, Não foi ele. hoje é moda, né? A gente recorre à desculpa de Adão. A mulher que tu me desse, bota a culpa na mulher e em Deus também. É o pecado original. Amados, vamos lá no capítulo 21 de Gênesis, que é incrível, o Evangelho está lá em Gênesis. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está em Gênesis. Você está me vendo bem nessa altura? Sim. Tá? Consegue me ver? Não, eu digo pelo Facebook. Sim. Os irmãos aí do Facebook me avisem. Então vamos fazer um teste aqui rápido para ver se o negócio está funcionando. Se a pilha não acabou de vez. Acho que a pilha acabou de vez. A Elida está lá, rapaz. Coitado da Elida, vai ter que apanhar. Bom, então vamos ler o capítulo 21. Semana passada nós falamos sobre a peregrinação de Abraão e Sara na região de Gerar. Os antigos filisteus já estavam habitando ali em Gerar. Abimeleque era o rei. E agora, no capítulo 21, nós temos o nascimento tão esperado, tão aguardado de Isaque, um menino que se chama Riso, riso de incredulidade, mas depois riso de alegria, né? É engraçado, né? O ser humano é assim. Eu e você muitas vezes rimos de certas coisas que o Espírito Santo nos propõe, porque não cremos. Mas quando ele realiza na nossa vida, a gente ri de alegria. A gente tem essa dupla tonalidade, maior e menor, né? O menor e maior. Uma tonalidade triste, de infelicidade, mas uma outra tonalidade de alegria, de júbilo, que é crer, confiar no Senhor. Então isso é muito interessante, muito bom. Vamos ler então o capítulo 21. Vamos ler alternadamente, porque aí ninguém se cansa, nem eu, nem vocês, são 34. Não, até o verso 21, tá? É só até o verso 21, porque está programado 2 estudos para esse capítulo. Esse capítulo é muito rico, né? Você tem o nascimento de Isaque, Agar é expulsa com Ismael, vai para o deserto, e depois você tem a aliança de Abraão com o rei de Gerar, Abimeleque. Abraão já está em Berseba, lá tinha furado um poço lá em Berseba, e debaixo das tamargueiras que ele havia plantado, ele estabelece a sua casa e lugar de oração, lugar de adoração, lugar de ensino. E ele é procurado pelo rei Abimeleque, mas isso é para a semana que vem. Vamos do verso 1 até o 21, leitura alternada, ok? Eu leio os ímpares e vocês leem os versos pares. Leiamos então. Visitou o Senhor a Sara, como lhe disseram, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Você. Sara concebeu e deu à
Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Sara será chamada tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pôs as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não deveria morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Deus amado, muito obrigado pela noite de descanso, muito obrigado por esse dia ensolarado, maravilhoso, que o Senhor nos concede, renovando a tua misericórdia sobre nós, porque é por causa da tua misericórdia que estamos vivos e podemos estar hoje aqui na tua casa com os irmãos para te adorar, para estudar a tua palavra. Ilumina as nossas mentes e corações para que a gente possa entender a tua palavra. E ensina-nos agora, ó Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações com a alegria e com a paz que procede, Senhor, do teu trono bendito. Abençoa-nos agora, abençoa todos os nossos queridos, onde quer que eles estejam hoje. Guarda-os, protege os nossos irmãos da Igreja do Sagrado que aqui estão e aqueles que não estão. E também aqueles irmãos que estão nos assistindo ou que irão nos assistir no futuro. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que coisa maravilhosa sexta-feira, né? Ontem foi um dia de alegria porque a gente só estava comentando isso ao momento de sexta-feira. Uma pena a gente não poder ter passado a noite lá. Não está mais naquela idade de
virar a noite tocando, cantando, né, Helena? Você fazia muito isso, né? Serenatas, essas coisas. A Helena é uma cantora, ela, o Marcelo também é da cantoria. E Juva, com certeza, a Rosa também, né? Coisa mais nova. Eu me formei bem depois. Você era criança, né? Isso aí é ressentimento. Está curar isso, precisa perdoar. Eles deixavam você de lado, né? Tá certo. Mas faz parte. Era só uns grandes. Mas foi uma bênção, viu, Miquel? Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, né? Gostei demais do sítio. Eu não tive coragem de ir lá na beira do rio, porque o Cláudio falou que tinha onça. Eu fiquei na minha, mas é brincadeira, não tem onça nenhuma, não. A próxima vez nós vamos de dia, eu quero ir lá, levar uma varinha de pescar para pescar. O Cláudio disse que tem muito peixe lá. Não sei se é mentira dele. Tá? Coisa de pescador, mas pescador é mentiroso. Então a gente não leva muito em consideração. Mas então vamos lá. Qual é o título do nosso estudo? De Gênesis 21, de 1 a 21, por favor, me ajudem. O Deus que cumpre promessas e ouve o choro do deserto. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a promessa que foi dada. Desde Gênesis, quando Deus, ao estar amaldiçoando o homem, a mulher, a terra e a serpente, naquele momento o Senhor fala para a serpente: colocarei inimizade entre ti e o descendente da mulher. Ele vai pisar a tua cabeça. Você vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar a tua cabeça, resgatando a vergonha, tirando a humanidade, o descendente da mulher, da vergonha que aquela situação toda criada pela serpente e a mulher e Adão fora criada, se afastando de Deus, a ruptura com Deus. Então, a promessa é do filho varão, o descendente, o fruto da mulher, seria o Salvador. E assim se espera a promessa. Por isso é que Abraão está aqui. Abraão está atrás do filho. E é motivo de riso, porque o texto diz: quem é que poderia imaginar que Sara, né, amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? É o Senhor falando. Quem é que poderia imaginar? Então, todo mundo que ouvir falar de Sara, vai dar primeiro uma risadinha, né? Assim, de incredulidade. Não brinca, verdade? Um velho de 100 anos, uma mulher com mais de 90, deram à luz uma criança? Foi. Verdade verdadeira. Aí o camarada dá uma risada, mas isso não é possível, né? É a risada primeiro da incredulidade. É o nome do Isaac, né? Isaac é riso. Então tem o riso da incredulidade, tem o riso da alegria. Ao mesmo tempo é o riso da alegria, porque Deus cumpre as suas promessas. Então ele cumpre não só para abençoar a gente, o indivíduo, o você.com, né? Eu falo você.com, que é o título de uma revista aí, que o pessoal está querendo empreender, né? Eu quero ter a minha empresa, eu quero comercializar aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso oferecer para a sociedade. É o você.com. Como é que eu faço para me vender o que eu sei fazer? Você está preocupado só com você.
Abraão, Deus, quando abençoa Abraão, não está preocupado só com Abraão. E Abraão aqui também não está preocupado só com ele. Abraão já é dono de não sei quantas pessoas, já num certo sentido é pai adotivo de mais de 500, 600, 800 pessoas que estão ali, são servos, trabalham com ele, né? Mas ele não tem um filho, fruto do seu ventre, filho do sangue. Então agora ele tem o filho da promessa que Deus já havia prometido para ele e para Sara, e agora se realiza a promessa, né? Dando prosseguimento à promessa lá a Adão e Eva, do fruto da mulher, descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. Então Abraão vai ser abençoado por Deus para que ele abençoe outras famílias da terra. Da descendência de Abraão vem Jesus Cristo. É por isso que lá nos evangelhos, em Mateus, Lucas apresenta a descendência de Jesus, de Abraão até o pai carpinteiro, seu José, que pai adotivo, né? E Maria. É interessante observar isso, né? As duas genealogias que se apresentam, uma em Mateus e outra em Lucas, pega depois do Evangelho lá, você vai ver Abraão em uma e depois a outra vai trabalhar essa questão toda, né, do Evangelho de Gênesis, a descendência. Isso era importante para o judeu, era muito importante para o judeu. Então, saber de onde vem a pessoa. As famílias eram realmente judias. Vocês, lendo Esdras, Neemias, teve um problemão quando o povo voltou de Babilônia. Quem é verdadeiramente judeu e quem tem direito à terra? As propriedades estavam ligadas às famílias. Então você tinha que identificar a sua família para você poder entrar dentro do espólio, vamos dizer assim, de Israel, de todos aqueles que retornavam da Babilônia para Israel, para a Palestina, para aquela região, para tomar posse da terra. A terra tinha sido distribuída entre as tribos de Israel. Em outras palavras, entre as famílias. Cada tribo de Israel era um dos filhos de Jacó. Então isso era muito importante, a chamada descendência. Jesus era da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Pois é, quando você entrar numa gincana bíblica aí, qualquer de acampamento, alguém perguntar isso, de que tribo é? Você lembra? Jesus é chamado leão da tribo de Judá, né? Descendente de Davi. Então, está respondido. É da tribo de Judá. Então, queridos, vamos lá. Deus que cumpre promessas e houve o choro no deserto. Agar foi rejeitada a pedido de Sara, rejeitada por Abraão, e o seu filho junto com ela, Ismael, filho de Abraão. Porque ele é filho de Abraão, ele foi abençoado e ele abençoou o seu povo. Agar é abençoado. Então parece uma cena horrível de rejeição, de ruptura, de afastamento da proteção para com Abraão. Agar está assim desamparada, mas Deus não desampara. Deus não desampara. E Deus ouve a oração de Agar, ouve o choro do menino. Não
uma ferramenta humana. Um escravo, lembre-se, é uma ferramenta humana. Então ele não tem direitos, ele é usado pelo seu Senhor. Ele é um ser invisível. Então imagina a alma dessa pessoa, a psique, a mente dessa pessoa, no sentimento de autoestima. O sentimento de autoestima é como é que ela se sente, como é que ela se olha. Né? Então ela se considera assim, um ser invisível, ninguém liga para mim. E na hora do aperto, na hora da tribulação, ela descobre que o anjo do Senhor está perto dela e a vê. Considera, vê como uma expressão de alguém que cuida, de alguém que está ali te observando e cuidando de você, mesmo quando você erra, mesmo quando você pisa na bola. O Senhor está ali te olhando, pronto para te abençoar e intervir nessa história. E foi Agar descobriu isso, né, no meio da dificuldade, do erro, né, na primeira vez, e agora o menino dela aprontou com Isaac, né, e Sara ficou muito brava e pediu para Abraão: rejeita. Verso 10: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pronto. A guerra estava declarada ali, nas cabanas, nas tendas de Abraão. Então a coisa caminha desse jeito. Mas Deus não desampara Agar. Vamos para o primeiro slide, por favor. Então, as provocações para a gente refletir, né? É muito importante a gente observar ela. Se Deus demorasse 25 anos para cumprir a promessa mais importante da sua vida, Deus vem, fala, faz uma promessa para você, a ponto de parecer humanamente impossível. Passou 25 anos, não vai mais, né, concretizar nada. O seu coração responderia com o riso incrédulo de Sara, com o desespero de Agar no deserto, ou você conseguiria descansar no tempo certo de Deus? Ali está uma transliteração da palavra hebraica para descansar, moed. Então, veja só, será que eu teria essa capacidade para descansar na promessa que Deus havia feito para a minha vida, para o meu coração? Não é fácil. Só quem tem comunhão constante com Deus é que consegue romper essa barreira de incredulidade e desfrutar do refrigério da comunhão com Deus e da certeza de que uma hora Deus vai realizar a sua promessa. Se Zacarias, que era sacerdote do Altíssimo, vocês se lembram de Zacarias, pai de João Batista, né, casado com a prima de Maria, né, a Isabel, ele era sacerdote e estava lá, foi sorteado, né? Esse sorteio entre os sacerdotes era uma coisa que acontecia na vida de um sacerdote uma vez na vida. Entre 26 mil sacerdotes, você ser sorteado para num tal dia fazer a apresentação das orações do povo, né, diante do altar interno lá do
no santuário era uma coisa rara, raríssima. Né? E dessa forma ele é sorteado e cumpre a ele. Ele já está velho, está muito velho. Mas a palavra de Deus diz que ele e Isabel eram justos, pessoas justas, mas a boca miúda, todo mundo sabia que eles eram amaldiçoados por Deus, porque na concepção dos teólogos da época, dos estudiosos de teologia, dos rabinos que ensinavam todos os sábados, quem era amaldiçoado? Aquele que Deus privava de alguma bênção, de alguma graça. Que graça era essa? Eles eram estéreis. Eles não podiam ter filhos. Não podiam ter filhos. E ter filhos, a palavra de Deus nos ensina, é dom de Deus, é bênção de Deus. Por que é que Deus não tem dado esse dom para Zacarias e Isabel, que são justos, que são pessoas de Deus, consagradas? Coitados deles. São muito queridos, mas no fundo a gente sabe que eles são amaldiçoados. Os piedosos da época imaginavam isso, são amaldiçoados. E aí no dia que Zacarias é sorteado e cumpre a ele o dever de apresentar as orações, o incenso, queimar incenso diante do Senhor, que representam as orações dos santos diante de Deus. O que acontece? Além do sorteio, ele recebe um bônus maravilhoso. Que bônus é esse? O anjo Gabriel aparece. O anjo Gabriel é anjo da intimidade de Deus. E ele traz notícia, como ele trouxe para Maria, que Maria iria ser mãe do Filho de Deus. E agora Deus está trazendo notícia para Zacarias e Isabel, que eles seriam pais de João Batista, na sua alta velhice, como Abraão e Sara. Olha só, que coisa maravilhosa. A oração deles, a vida inteira, foi por um filho. Senhor, quebra esta maldição. E Deus quebra. E Deus vem e realiza a sua promessa na vida de Abraão, de Sara, vem sobre Zacarias e Isabel e os abençoa com um filho chamado João Batista. E o anjo diz: olha, é para a tua alegria, porque Deus ouviu a tua oração, mas é para a bênção do povo, porque ele vai adiante do servo sofredor do Senhor, do Messias, o Salvador. Então teu filho vem para ser bênção para todo Israel, e não só para todo Israel, para todas as famílias da terra. Olha só que coisa maravilhosa. E ele esperou tanto tempo, teve a sua oração ouvida. O anjo diz: olha, tua oração foi ouvida. Quanto tempo a gente aguentaria orando, perseverando em oração, sem receber a resposta? Quanto tempo? Você já parou para pensar? Pode seguir. E também tem, posso falar? Pode falar, sem tirar. Também tem outra coisa que eu fico imaginando assim, como Deus visita Sara e Deus visita Agar no deserto, né? E muitas vezes a gente não percebe, porque acha que a bênção de Deus é só para o herdeiro da promessa, né? Abraão, a linhagem de Abraão. Mas Deus
Ele cuida daqueles que estão à margem também, né? Ele visita aquele que está à margem também. Isso é muito legal, estava aqui pensando. Sem dúvida. Aquele corte que você fez da minha palavra na sexta-feira é crucial. Por quê? Porque eu estava falando justamente sobre o Salmo 128, que aquele que tem o Senhor é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que tem o Senhor. E aí fala da esposa, dos filhos, da bênção e até dos netos, né? Que aquele camarada desfrutaria com bênção do Senhor. E aí na minha fala, que eu estava concluindo, eu falei assim: Deus abençoa a todos nós. E eu citei justos e injustos, com a chuva que cai. Isso é graça comum. A graça comum de Deus cai sobre todos os homens. Isso para nos ensinar que Deus abençoa a humanidade até com conhecimento para descoberta de remédios, a ciência. Isso é graça comum. Até na influência de Deus na cultura humana, que normalmente é degradada, é cultura e costumes apodrecidos, Deus se insere na cultura humana para abençoar a humanidade, para transformar o que está podre em vida. Você está entendendo? Então Deus faz isso graciosamente. Isso é graça comum a todos. A expressão "e faz chover sobre justos e injustos". E Agar não esperava, né? Eu creio. Que Agar, ela não esperava que ela fosse visitada ali na Ela se afastou do menino para não ver o menino morrer. A verdade é essa. E aí o anjo do Senhor vem e fala com ela. Vai lá, né? Levanta o menino. E nesse vai lá, ela vê o poço de água. Ela vê um oásis, né? Que Deus abriu os olhos dela para ver. Então, é a graça comum de Deus abençoando as pessoas, né? Agora, a graça especial, né, é para aquele que entregou seu coração ao Senhor. Eu acredito que Agar tinha entregado, porque ela faz a sua profissão de fé anteriormente. Aquele que me vê. Então, é graça especial também. A graça especial é o completar na vida do crente, né? Porque o crente deu resposta. O crente se mostrou, se deixou transformar em terreno bom. Entendeu? A graça especial é que atua no coração do indivíduo internamente, que faz com que ele atenda ao chamado, faça com que ele frutifique. Então, por isso é que eu falei, olha, Deus é maravilhoso e misericordioso, e o profeta Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, se eu não me engano, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A nossa condição humana nos leva à destruição, à ruína, mas Deus, pela sua misericórdia, suspende a nossa pena de morte, adia a nossa pena de morte, nos dando oportunidade para que a gente entregue o nosso coração a Ele, e entregando o nosso coração a Ele, Deus transforma. Dá-me um coração igual ao teu. Aí você vem e canta, né, Samuel? Vem aqui na frente e canta, paletozinho, bonitinho, que nem você cantou bonito. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. E o Senhor dá um coração novo, uma nova vida. Isso é graça especial, porque eu e você não conseguimos produzir nem por inteligência artificial, nem por uma
uma impressora 3D, você não consegue fazer um coração igual ao de Deus para colocar dentro de você. Tem que ser o Senhor que faz isso, essa obra. É o Senhor que faz. E tudo isso a partir de um conflito familiar, né? A gente às vezes acha que Deus não está nos conflitos, mas nós todos, nas nossas famílias, vivemos conflitos familiares. E Deus vê, e Deus transforma, e Deus ensina, né? É muito interessante isso, de ver o conflito da família de Abraão, Sara, Agar, Ismael, né? E a gente traz para hoje, né? Claro, a gente olha o conflito da família deles e a gente percebe que não é diferente para a nossa família. Todos nós temos conflitos. Vocês têm conflito na família? Tem não, né? Problema, né? Se fosse em outro lugar eu diria que ponteiro, mas você não. Em casa só tem santo. A Thaís está falando. Hã? A Thaís. Lá em casa só tem santo. Até no nome do Eu estava falando pro sobrinho do Miquel, você tem que ser santista. Ser de santos, porque eu sou lá na Bíblia, eu falei para ele. Lá em casa é santo do futebol, é santo do nome. É santos no futebol, santos no... Na profissão da fé. O santista aí é brincadeira. Aí ninguém vai ter desentendimento. Tem palmeirense também falando, né? É o Júlio, é como a Palmeiras, é como a Palmeiras, não sei o que cresce, tá? É coisa de palmeirense mesmo, que nem bate direito com o texto bíblico. Mas é tudo brincadeira. Mas a coisa é séria. Então, um coração novo, mudança, é só o Espírito Santo de Deus que faz. Isso é graça especial. Por isso é que eu falei na sexta-feira, naquela frasezinha: Deus nos tem abençoado a todos, justos e injustos. Imagina aquele que confia no Senhor, imagina aquele que anda nos caminhos do Senhor, que é o versículo, o verso 1 do Salmo 128, bem-aventurado, aquele que confia no Senhor e anda nos seus caminhos. Imagina o que acontece. Acontece aquela bênção toda, sua mulher vai ser que nem uma parreira de uva em torno da sua casa. Toda vez que eu penso nessa imagem, eu lembro da nossa casa lá em Foz do Iguaçu, que era um casarão enorme de madeira, típico do Paraná, aquelas casas que eles botavam em cima do caminhão. Né? Você já viu uma casa em cima do caminhão? Certa vez lá em Foz do Iguaçu eu vi o pessoal mudando de casa, mudando a casa para um outro lugar, botou a casa de madeira em cima do caminhão de mulher, passando na frente do Sempre, que era a instituição da igreja. Aquele Sandra estava, Sandra, vem ver isso aqui, uma casa sendo levada, o caminhão passando, né? A nossa casa era toda de madeira, 14 cômodos, né? Cada um pintado de uma cor, era um festival. Mas em torno dela tinha uma parreira de uva maravilhosa. E a parreira crescia desde lá de trás, do fundo da casa, e vinha para frente assim, e pegava toda a varanda, era varandada na frente, pegava toda a varanda assim, e aí quando os cachos brotavam, daqui a pouco eles amadureciam, ficava aquela coisa mais linda. O Zé Adriano, que era um amicíssimo mais que irmão, botava a rede lá na frente da varanda para ler um livro. Aí eu brincava, você aqui só cutuca a parreira para cair um cacho de uva na mão, para você comer. É assim mesmo, ele lendo o livro lá, estudando e pegando as uvinhas para comer. Era maravilhoso. Então, Salmo 128, a sua mulher será como uma parreira de uva aos lados da tua casa. Abençoados seus filhos serão como os frutos da oliveira. A oliveira é óleo, é azeite. Você sabe como é que está caro o azeite de verdade, né?
azeite extra virgem está caríssimo. Então, é gordura. Na palavra de Deus, o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. Significa prosperidade. O azeite é aquilo que move toda a economia antiga. É símbolo de prosperidade. Os teus filhos serão rebentos da oliveira. Gente que traz preciosa contribuição. É um precioso fruto para o seu tempo, para a sua época. Aí eu falei, então eu não sou esse fruto da oliveira. É assim, mas eu tenho esse e aquele problema. Meu amigo, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Só não sabe que todo mundo tem problema quem não chega perto, né? Quem não convive. Mas todo mundo tem sido abençoado por Deus. E quando você percebe isso, reconhece isso, aquela bênção que Deus te deu vai transformar e vai libertar o seu povo, a sua vida, mas o seu povo também, porque a bênção não é só para você, a bênção é para os seus queridos e para os seus amigos, para a sua comunidade, para o seu povo. É assim na Bíblia. Deus nos mostra. Não pensa no camarada mais problemático de Sansão. Sansão era um cara muito problemático. Além do que o visual dele era horrível, né? Aquelas tranças enormes, né? Fortão e tal, mas com aquelas tranças enormes, a barba dele toda cheia de trança. O bicho era um merengo. Não aquietava o facho. O pai e a mãe falaram, vamos casar você com uma moça. Não, quero as moças, umas raparigas filistias lá, filisteias. Criador de caso. Ele era juiz de Israel. Então você descobre um montão de problemas com Sansão. Mas ele tinha uma bênção que Deus havia dado na vida dele. A bênção para ele, para a família, que ele não sabia aproveitar. Mas de vez em quando, dava um negócio nele, e o Espírito Santo falava, vai lá perturbar aqueles filisteus, aqueles pagãos. Aí ele arrancava um portal enorme. Você sabe o que é um portal enorme? Né? De madeira. Ele arrancava o portal, tamanha força que ele tinha, arrastava o portal, arrastava, sei lá, ele levava até o alto do monte. E depois, para gente comum, trazer aquele portal de volta para o lugar. É coisa de menino mesmo, né? Coisa de moleque. Né? Arrastar aquilo para lá só para criar dificuldade para os filisteus. Quem foi que fez isso? Foi aquele rapaz lá de Israel, aquele grandão lá, cabeludo, o Sansão. Deus deu um dom para ele, mas ele se presta a fazer essas coisas, a ser uma provação para os filisteus. Era nesse sentido que Deus estava usando Sansão. Deus tem te dado algum dom. Descubra o que Deus tem colocado na sua vida, tem colocado na sua mão. Hoje à noite eu vou falar sobre isso também, novamente. Ok? Deus tem colocado isso no meu coração já há um bom tempo. E eu tenho esse problema, eu sou pobre, eu sou não sei o quê. Para com isso. Não tem nenhum dom. Não tem nenhum dom. Né? Quantas vezes a gente ouve, né? Não tem nenhum dom. Você precisa só ter um para você resolver o problema. Coloque-se nas mãos de Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja, na vida dos seus amigos que estão à sua volta. Vão ser abençoados por sua causa.
Pensa nisso. Uma vez eu ouvi uma oração de uma senhora que ela pedia para Deus dar o dom da misericórdia para ela. Eu acho isso muito bonito, porque as pessoas querem dons que façam ela ser destacada na comunidade, na igreja, sei lá, na casa, né? Mas o dom da misericórdia é um dom que você não aparece, você tem misericórdia do outro, né? O dom da misericórdia é aquele, pensa em coisas mal cheirosas, coisas feias, coisas Estragadas. que todo mundo não quer fazer, é o dom da misericórdia. O dom da misericórdia é pegar o cara que está lá, a pessoa toda estrupiada, uma família inteira vivendo dentro de um lugar onde eles só cheiram fumaça, que é assim, eles acendem fogueira para se esquentar de noite, bebem cachaça para se esquentar por dentro e por fora também, é assim. O dom de misericórdia, muitas vezes, ninguém quer encarar. E aí eu lembro sempre do Dr. Flávio Ribeiro Campos, presbítero, lá de Passos. O Flávio entrou lá na casa daquela que você trouxe a Jéssica para a nossa casa, mas foi o Flávio que botou aqueles parentes daquela mulher lá no hospital. E foi lá e levou eles, vamos dizer assim, na marra, um só, mas ele foi lá com voz de comando. Vamos lá, vamos entrar aqui no meu carro, vamos lá, vou levar vocês para o hospital. Estavam entupidos, eles iam morrer, iriam morrer. Não ia demorar muito, ia ser devagar, lentamente, mas iam morrer rapidamente, porque eles estavam entupidos. Sabe quando a pessoa não consegue mais fazer nenhuma necessidade fisiológica? Pois lá no hospital, eles tiveram que ser escavados pelos enfermeiros, literalmente. Tomar remédio para dissolver aquilo que tinha no intestino deles, e depois, o enfermeiro, na mão, ter que abrir caminho pelo intestino da pessoa, quase uma cirurgia, para salvar a vida da pessoa. Isso não é brincadeira, não. Constipação aí é muito séria. Então, isso ninguém gosta de fazer. Eu, só de imaginar aqui, eu já fico agoniado. Só de imaginar, eu já fico agoniado. Agora, você vê um enfermeiro que já meteu a mão nessa sujeira, contando, e contando assim de forma dramática, você, onde é que eu me sento? Deve ter uma cadeira para eu sentar. É o dom da misericórdia. Dificilmente alguém pede a Deus, mas tem que ter estômago, tem que ter força de Deus para fazer esse tipo de trabalho. E por isso que eu admiro o trabalho de enfermeiros nos hospitais, de médicos, né? É maravilhoso. Então vamos adiante, não saímos ainda da introdução, já a Esther já está querendo a palavra. Isso, olha lá. A visita da graça e o cumprimento do tempo. O texto-chave ali, né, é o verso 1 e 2 do
capítulo aqui, né? Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido no tempo determinado. Vocês se lembram? Lá no capítulo 18, o Senhor visitou Abraão e Sara ali debaixo dos carvalhais do manto. Eles ainda não tinham descido ali para Berseba. E Deus falou: olha, daqui a um ano eu vou vir e vou abençoar vocês. Foi quando Sara riu. Vou abençoar vocês com um filho. Sara vai engravidar. Então, nesse tempo agora, Deus concretiza a promessa. Pode seguir, por favor. Então, a mensagem aqui é essa, né? Olha lá, que interessante. O verbo hebraico, paká, que é visitar e intervir, indica que Deus não se esqueceu da sua promessa. A gente esquece, mas Deus não esquece. O nascimento de Isaac no Moed, que é tempo determinado por Deus, nos lembra que os projetos do Senhor têm hora certa para se cumprir. A velhice de Abraão e Sara enfatiza que a graça de Deus opera exatamente onde a capacidade humana chega ao fim. Deus gosta de fazer isso também. Deus gosta de mexer, né, com a nossa dificuldade de crer. Porque se Ele faz o negócio da forma normal, você não acredita, você começa a achar que é você que é maravilhoso, é você que é cheiroso, é você que tem os olhos maravilhosos, e Deus fez isso porque você é uma pessoa muito inteligente, muito capaz. O ser humano é um ser decaído. Deus tem dado talentos e dons para cada um de nós, isso é verdade, mas a gente tem uma tendência a subir no banquinho. Você vê um banquinho um pouquinho mais, um lugarzinho um pouquinho mais alto, você já quer subir lá para ficar mais alto que os outros. É por isso que naquele filme O Advogado do Diabo, que tem o Al Pacino e aquele outro ator que está fazendo muita fama atualmente com o John Wick, né? Ele era o advogado que supostamente era filho do próprio capeta com a mãe dele, né? E a frase mais repetida durante o filme do Advogado do Diabo é essa aqui: vaidade dos pecados, o meu favorito. O meu preferido. O meu preferido. Vaidade. A Bíblia nos alerta sobre a vaidade com um livro inteiro, né? Que é o pecado da humanidade, do orgulho, da soberba. Vaidade. Satanás fica feliz quando a gente começa a achar que foi a gente e não foi Deus. É por isso que muitas vezes Deus dá uma bênção para a gente, uma vitória, uma conquista, e aí a gente começa a se achar: eu sou maravilhoso, eu sou um pastor 10, as coisas acontecem na minha vida porque eu sou maravilhoso. Você pode ter certeza que vem rasteira do Senhor em seguida. Porque a gente fragiliza a nossa armadura espiritual. A gente abandona a armadura de Deus. A gente abandona a unção do Espírito. O escudo da fé, que é confiança em Deus, dependência de Deus, é o capacete da salvação que nos diz: você é eleito porque eu te escolhi. Mas você é eleito pela graça, você não tinha um merecimento sequer, mas eu te escolhi. E a gente fica achando que a gente foi escolhido porque a gente é cheiroso, porque a gente é bonitinho, né?
Porque a gente nasceu na família. Certo, é uma família maravilhosa. Uma família crente. Crente. E é por isso que ele escolhe as coisas mais Loucas deste mundo. Para envergonhar que são. as sábias. Olha só, Deus gosta de fazer essas coisas, porque Ele sabe do jeitinho que a gente é. Ele sabe. Ele conhece a gente. Por isso é que E mesmo assim, ele escolhendo as coisas loucas ainda tem a tendência. tem a tendência de, com o passar do tempo, se amoldar, se acostumar com aquele ambiente e achar que o aplauso é dele, que o acontecimento é por causa dele. É a minha voz quem faz. Há exemplo da igreja de Corinto, né? Foi uma briga o tempo inteiro com o apóstolo Paulo. Né? E ele fala justamente isso lá para os corintianos. Né? Os corintianos, eu te faço. Não é boa doutrina. Não tem nada a ver com o Corinthians, o pai dela é palmeirense, deve concordar comigo, né? Mas 1 Coríntios, 2 Coríntios mostra todo o drama do apóstolo Paulo com os crentes de Corinto. Né? Então, a cidade de Corinto era uma cidade difícil e isso influenciava a igreja. Então, queridos, vamos para frente, por favor. A aplicação para as nossas vidas é aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Se você tem esperado por uma resposta divina, saiba que o relógio de Deus funciona com precisão soberana. Segue. Vamos para a próxima. Do pranto ao riso, é a situação da Agar, né? E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Pode seguir. Verso 6. A mensagem aí, o nome de Isaac, que significa riso, está encapsulando a virada na história daquela família. O que antes era um riso de incredulidade, diante da impossibilidade, antes da impossibilidade física, agora transforma-se em um riso de pura alegria e assombro pela bondade de Deus. Né? E na bondade de Deus é maravilhoso que a gente canta sempre, e sempre que a gente canta, a gente se emociona. Né? Segue, por favor. Uma aplicação. Deus é especialista em transformar o peso da nossa dor e o ceticismo do nosso coração em motivos genuínos de celebração e louvor. Se eu abrisse a palavra aqui, todos vocês teriam alguma coisa para contar nesse sentido. Mas vamos adiante. 3. O olhar de Deus no deserto de Agar. Deus muitas vezes nos envia para o deserto. É situação difícil. Veja lá, o texto-chave é o verso 17 e 19. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. O anjo de Deus, o anjo do Senhor, você sabe, eu tenho falado sempre e enfatizado, é Jesus, o Filho de Deus, lá no Velho Testamento. Ele é quem revela a Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus aos homens, sempre. É o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, é uma teofonia. Né? Então segue, pode pôr adiante. Você é enviado para o deserto, Deus enviou, Ele permitiu. Mas foram externalidades, origem desconhecida ou até conhecida, porque você pisou na bola, errou e Deus permitiu que você fosse para o deserto. O deserto é lugar de sofrimento, mas é lugar de reflexão e é lugar de oportunidade do reencontro com Deus, e percebemos a ação de Deus nos restaurando, nos levando ao arrependimento e à transformação. E é o que acontece, é a mensagem. Quando Agar se vê desamparada no deserto de Berseba, que é o Negueb, lá do Salmo 126, com o odre de água esgotado, acabou a água,
Deus demonstra que Ele não é apenas o Deus dos grandes patriarcas, como a Sandra falou, mas também o Deus que ouve o choro do aflito, do necessitado. Deus abre os olhos de Agar para ver o recurso que já estava lá, um poço de água. Às vezes a gente não consegue ver que Deus já está providenciando a solução. Quantas vezes a gente está tão mal, né? Como diz o rei Davi, no Salmo 23, que Deus nos providencia refrigério, nos leva a águas tranquilas, refrigera a nossa alma. É nesse sentido, porque muitas vezes nós somos intoxicados de pensamentos ruins. Você já teve assim alguma vez? Né? Vivendo um momento de crise, de ansiedade muito grande, a ponto de você não querer ficar nem no meio das pessoas, né? Você correr para um lugar de refúgio, que você não aguenta ficar sem chorar, sem falar consigo mesmo. Quando às vezes a gente fica ansioso, a gente começa até a falar sozinho, né? Então, o negócio é difícil e a gente não vê a solução que Deus já providenciou. Nossos olhos ficam cerrados, fechados, de tanta lágrima que desce, né? A gente não vê a solução que vem de Deus, já está ali na frente dos nossos olhos, a gente não vê. Deus abre os olhos de Agar para ela ver, o recurso já está lá, pode passar aí. Nos momentos do deserto e do esgotamento emocional, quando tudo parece perdido, o Senhor está atento à nossa voz. Ele abre nossos olhos para enxergar mananciais de refrigério, onde só víamos o fim. É Eliseu orando por Geazi: Senhor, abre os olhos do menino para ele ver que mais são os soldados que estão conosco do que aqueles que vêm nos atacar. E Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu os carros de fogo, os anjos de Deus espalhados à volta da casa, no morrinho onde eles estavam. Deus abre os olhos da gente, às vezes, para a gente ver que Ele está cuidando de nós. Os anjos estão à nossa volta. A gente não vê, os anjos são invisíveis, mas eles estão aqui, cuidando da gente. Até Satanás está sentado por aí, né? Mas os anjos do Senhor, os anjos estão aqui também conosco. É interessante que de vez em quando eles cantam mais alto que a gente no culto. Vocês já repararam isso algumas vezes? A gente está louvando e o louvor fica diferente. Vocês nunca repararam? Eu que sou da música, eu reparo essas coisas, né? Tem dia que a igreja está ali, miúda, né? Mas tem dia que não é porque tem muita gente, não. É porque os corações estão ali sinceros diante de Deus, e os anjos do Senhor se emocionam e louvam junto, porque eles louvam sempre a Deus. Mas quando eles louvam junto, é uma coisa maravilhosa, mexe com tudo. Teve alguém aí que gravou até os anjos fazendo dueto com um trio, com um cantor. Aí, cara, não é possível, isso aí é o defeito do som, não sei o quê. Não, eu creio. São os anjos de Deus. Quando se agradam no coração do camarada e ele está sendo sincero ali, eles vêm, participam e fazem aquilo um momento muito especial de louvor. A própria canção que o Stênio, se Deus quiser, vai estar em novembro aqui. O Stênio sempre foi muito usado nas letras e nas canções, e ele, na música chamada Anjos, eu já não canto mais essa canção, eu já cantei bastante, e que fala que a gente nunca está só, e que na hora do louvor, quando ele é sincero, quando ele brota do fundo do nosso coração, do coração contrito, quebrantado, os anjos participam
vem no backing vocal, vem no coro atrás, é uma coisa maravilhosa. Né? Presta atenção, um dia que você estiver bem, crente aí, quebrantado, né? Se você não vai perceber a presença dos anjos de Deus louvando junto com a gente. Amém? Amém. Então vamos lá para a gente, pode passar. E a conclusão, né? Que coisa boa, chegamos no fim. Gênesis 21 nos mostra um Deus completo. Ele cumpre promessas grandiosas na vida de Abraão e Sara, mas também desce ao deserto para cuidar de Agar e Ismael. O mesmo Deus que ri conosco na vitória é aquele que escuta o nosso choro na angústia. Pode passar, Edgar. Tem o texto-chave. Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto. Segue. Próximo versículo. Não, pode passar no versículo. Verso-chave. Lá, para você ver como é que o Evangelho está aqui, está lá nas epístolas de Paulo também, aos Romanos, porque a palavra da promessa é esta. Esse tempo virei e Sara terá um filho. Esse é o verso-chave do capítulo 21. O seguinte, o verso-chave seguinte também, pode passar. Né? Promessa e misericórdia. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. De quem que é essa palavra? É o cântico de Maria. Então, é a palavra realizada em Abraão, promessa, e também a misericórdia, que ela se declara pecadora. Né? Maria se declara pecadora quando ela atentou na humildade da sua serva. O próximo versículo, por favor, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre por promessa. Ora, vós irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Agora vocês escolham qual versículo que vocês querem recitar diante da chamada pela secretária. Vai ter chamada? Não, né? Vai? O próximo slide, por favor. Acabou. Então, eu sugiro que vocês escolham um desses versículos. Né? De repente, esse menorzinho ali, ó. Isso, esse aí, ó. Gálatas 4, 22 a 28. Opa, não é menorzinho, não. Não, Cântico de Maria é mais bonito. Cântico de Maria é mais bonito. 46 a 55 é maior, ele está picado. Não tem problema. É só um. Está ótimo. Lucas 1, 46 a 55. Deixa aí Leiam assim, tá bom, então. Uma palavra a nossa superintendente da escola dominical e a nossa secretária. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos cantar um hino, irmão? Coloca aí, por favor. Tem